Eu quero dizer algo para todos que estão participando conosco nesta manhã, que nós temos uma grande missão de preparar um povo para a volta de Cristo. E a missão que Deus nos confiou é a missão de pregar o evangelho eterno. Porém, nós não temos a eternidade para pregá-lo. Por isso, nós precisamos nos mobilizar, criar estratégias, meios, recursos, para nós impulsionarmos cada vez mais a missão da igreja. Eu quero deixar um abraço muito carinhoso para todos que estão nos acompanhando dos diversos lugares do Brasil e de maneira muito especial para os pastores aqui da Associação Norte do Pará. Nós temos muitos membros e líderes assistindo e um grupo especial que é da Escola de Missões aqui da associação. O pastor Wellington, nosso secretário, organizou e inscreveu todo o grupo. Então, gente, nosso abraço aí para todos vocês. Amigos, vamos começar a nossa aula. Você tem aí já o título da a mobilização da igreja, e eu quero rapidamente passar alguns materiais que a gente tem produzido de maneira bem rápida para vocês, como foi dito aí, o curso Ouvindo a Voz de Deus talvez seja o mais conhecido. A classe que eu estarei ministrando para vocês, ela está basicamente embasada dentro do livro Evangelismo Pessoal, Redescobrindo o Poder do Evangelismo Pessoal. No capítulo 8 deste livro, que eu tive o privilégio de escrevê-lo, você vai encontrar o conteúdo desta classe, juntamente com mais 2 outros livros, que é o Discipulado e Formação Espiritual e o ABC. Então, todo o pano de fundo está embasado nesses 3 livros aí. Bem, nós vamos então começar fazendo uma pergunta, né? Por que tratar do tema da mobilização da igreja? Será que esse é um tema relevante, importante? Basta você olhar hoje para a igreja e você observar quantas pessoas hoje estão engajadas hoje com as frentes missionárias, preparando pessoas de fato para terem uma experiência maior com Cristo, com a igreja e também a experiência de poder testemunhar. Então vamos saber por que realmente esse tema ele é importante. Como é que nós estamos na atualidade? Uma rápida descrição, algumas razões para vocês ter como fundamento e base do tema que nós vamos apresentar e a importância e a necessidade desse tema também. Como é que nós estamos na atualidade? Vejam só que interessante. Nós temos hoje, a liderança hoje, tanto pastoral quanto líderes da igreja local, executando a maior parte hoje do trabalho ministerial nas igrejas, e você sabe que a maioria dos membros, eles estão hoje vivendo como espectadores, né? Comparecem ao sábado somente para ouvir sermões na igreja. Muitos membros têm uma visão de consumo, o que a igreja pode me oferecer. Então, o que oferece menos ele deixa, vai para o que oferece mais. E hoje a cultura de que as nossas igrejas, elas estão simplesmente voltadas para as suas próprias necessidades. Agora, a pergunta que nós fazemos, seria realmente esta a igreja que o Senhor idealizou para os últimos dias? Eu disse para vocês recentemente que nós temos que pregar o evangelho eterno, porém nós não temos a eternidade toda para pregar o evangelho. É necessário uma mobilização, um engajamento de todos os membros, de acordo com os dons, nos diversos ministérios que a igreja tem para a pregação do evangelho. O fato é que nós estamos vivendo hoje na seguinte realidade. Muitas igrejas, elas estão desmotivadas, seja com evangelismo público, evangelismo pessoal, ou seja, até mesmo com o evangelismo digital. Eu estava pensando que pós-pandemia, nós teríamos aí o evangelismo digital como a principal fonte da igreja de engajamento, de ministração de estudos bíblicos, mas a realidade não tem sido essa. Muitas igrejas não têm planos missionários relevantes para a comunidade, também um plano de engajamento e desenvolvimento dos membros. Essa é a realidade que nós estamos vivendo hoje. Diante deste quadro, os estudiosos dizem que nós temos aí uma média de 10% a 15% de membros que estão fazendo 80% a 90% do trabalho da igreja. Ou seja, nós temos poucos fazendo muito e muitos que não estão fazendo nada. Se esta é a realidade da sua igreja, então esse seminário vai ajudar muito você. Eu sei que há muitas iniciativas por aí de pessoas tentando mudar essa realidade. Nós ouvimos um case no seminário anterior, testemunhando para nós a respeito disso. E a Escola Sabatina e o pequeno grupo conseguiu elevar um pouco
desse índice de pessoas envolvidas. Mas agora surgem, então, 3 perguntas. O que nós podemos fazer como pastores, líderes de ministério pessoal, ou ancião de igreja, ou qualquer pessoa que está disposta e disponível também para implementar uma visão de missão na igreja? O que a gente pode fazer? Nós vamos estudar um pouquinho sobre isso. Como envolver também os membros na missão de ser e fazer discípulos. E quais são os princípios que favorecem, então, a mobilização, né? Um maior engajamento, uma alegria, um entusiasmo, uma vibração com a missão que Deus concedeu para a sua igreja, e ele personalizou essa missão, dizendo que cada um de nós devemos ir e fazer discípulos. Vamos, então, agora nos concentrar nesses princípios. São 14 princípios, fique atento, copie, anote, para que você possa reproduzir depois isso aí na sua igreja. O primeiro princípio, de número 1, nós temos aí, então, pastor e líderes locais. Quando nós encontramos esse desejo de crescimento, se o pastor quer que a igreja cresça, e os líderes querem também que a igreja cresça, e eles se organizam, estão motivados, focados, empoderados, comprometidos com o crescimento qualitativo e quantitativo, é lógico que isso vai reverberar. Não adianta só o pastor desejar o crescimento e a igreja não abraçar o crescimento. Por isso, deve haver essa combinação aí, pastor e liderança local, eles devem desejar o crescimento da igreja, e aí eles vão buscar dentro da igreja toda essa quantidade de criatividade, de dons e talentos que Deus concedeu para a igreja, e isso vai ser algo revolucionário. Então, esse é o princípio número 1 para a mobilização da igreja. Princípio de número 2. Antes, porém, o que os pastores precisam entender e liderança local? Que a igreja adventista, ela é um movimento leigo, e ela cresceu e se expandiu ao redor do mundo através de uma participação de membros voluntários. Nós sabemos que vários autores comentam sobre isso. Christian Schwartz, por exemplo, escreveu que a força leiga, devidamente orientada e treinada, se constituirá em uma poderosa arma de evangelização. Olha o que Ellen White escreveu. Os pastores podem pregar sermões, fazer muitos esforços para edificar a igreja, mas se os membros não fizerem individualmente, observe que essa frase está em destaque, individualmente, a igreja estará sempre em trevas e sem força. Então, não basta ser um bom pastor, você precisa entender que aí cada membro precisa receber aí uma motivação para desenvolver um ministério criativo, relevante, impactante, e isso vai trazer vida para a igreja, né? Uma igreja que só assiste sermões, ela literalmente fica sem forças, sem condições de engrandecer o nome de Deus. Bom, segundo princípio, então, da mobilização da igreja, estabelecer um plano de ação. Isso é extremamente importante, estudar o bairro que vocês estão, as necessidades da comunidade, gastar mais tempo pensando na comunidade do que nos programas e projetos institucionais. Então, vocês precisam fazer levantamentos de dados, estabelecer um plano de ação simples, relevante, em que tenha a participação de toda a igreja. E você deve lembrar que ninguém morre pelas ideias dos outros, cada um morre pelas suas próprias ideias. Então, ao criar um plano de ação, envolva o máximo possível de pessoas e que tenha esse fio de ouro que é a salvação de pessoas da comunidade. Terceiro princípio da mobilização da igreja, agora é a nutrição espiritual. Gente, isso aqui é extremamente importante, esse item, porque ele tem a ver com a formação espiritual do membro, tem a ver com a sua espiritualidade, tem a ver com o ser, tem a ver com o caráter, com a transformação, a regeneração. Então, quando nós temos no nosso plano de ação um programa de nutrição espiritual, que você faz através de Santa Ceia, sermões, escolas de líderes, temas teológicos, proféticos, aprofundamentos doutrinários, quando você dá um fundamento firme, uma perspectiva teológica para a prática da missão, você vai observar que os membros eles se sentem mais seguros e felizes para se envolverem, então, e se engajarem na missão pessoal que ele tem com Cristo. Na nutrição espiritual, nós trabalhamos aí em torno de 15 disciplinas espirituais. São dias de jejum, de oração, orar por 5 amigos, né? Você vai ter as disciplinas espirituais, a leitura da Bíblia, a leitura de profecia, participar da escola sabatina. Então, esses assuntos, eles trazem uma renovação
para as pessoas. Então, é extremamente importante os membros estarem bem nutridos, espiritualmente, desafiados a jejuar, orar, acordar mais cedo. Isso aí vai alimentando, inspirando e fazendo com que realmente ele busque ter grandes conquistas para Deus. Número 4, olha que interessante. Esse princípio, ele talvez seja o mais contemporâneo de todos. Não temos condições hoje de pensar em evangelismo no século XXI apenas com a estrutura do templo, abrindo a igreja sábado de manhã, domingo e quarta. Nós precisamos, Jesus disse que nós temos que ir, e nós precisamos abrir pequenos grupos, a maior quantidade possível. Essa é, talvez, a estratégia mais relevante e contemporânea para a gente poder interagir com as pessoas. Muitas pessoas têm preconceitos em procurar uma igreja, mas nós vamos procurar as pessoas nas casas. E através de socialização, ambientes de amizade, nós vamos fortalecer cada vez mais, e quando a pessoa menos espera, o seu coração foi ganho através de amizade, fica mais fácil o processo, então, de doutrinamento. Pequenos grupos e escola sabatina, elas constituem a base do esforço evangelístico doutrinário relacional da igreja. Quando a liderança da igreja local, pastores, líderes e membros, eles entendem isso e unem essas duas estruturas, eles estão contribuindo para a mobilização dos membros e, com certeza, vai experimentar resultados maravilhosos, como nós vimos recentemente aí na apresentação anterior. Quinto princípio para a mobilização da igreja: evangelismo da amizade. Falamos em pequenos grupos e é justamente isso que os membros eles vão praticar. Quando a igreja aprende que nós devemos orar pelas pessoas, ir atrás delas, fazer amizade, praticar o método evangelístico de Cristo, né? Que Ellen White diz no Ciência do Bom Viver, página 143, que o Salvador se aproximava das pessoas como alguém que lhes desejava o bem. E aí você vai suprir as suas necessidades físicas, mentais, espirituais, sociais, em que a pessoa se sente amada, acolhida, você tem um ministério de empatia e chama ela para andar ao seu lado. O evangelismo da amizade, ele é algo espetacular, fácil, prático e simples, que qualquer membro pode participar. Isso vai contribuir muito para a mobilização da igreja. Item de número 6, estudos bíblicos doutrinários permanentes. Qualquer igreja que deseja crescer, nós não avaliamos o crescimento da igreja pela quantidade de pessoas que entram para adorar a Deus no sábado pela manhã, mas a quantidade de pessoas que estão saindo para ministrar estudos bíblicos doutrinários pelas pessoas, no sábado à tarde, orar com elas, visitar, ajudar os afastados, orar pelas pessoas. Esse movimento de estudo bíblico, ele é muito relevante e é o principal elemento para promover, então, crescimento qualitativo na igreja. Então, estudos bíblicos doutrinários em suas diversas modalidades, seja em classe, público, pessoal, digital, seja qual for o ambiente, fortalece a fé dos membros, aumenta o seu amor à igreja, a Deus, à Bíblia, ao semelhante, resulta também em crescimento qualitativo e quantitativo da igreja, porque mais pessoas serão recebidas na igreja. Esse item é extremamente importante e relevante, o engajamento da igreja com estudos bíblicos. Olha só que interessante. A falta de compromisso em ministrar estudos bíblicos. Olha que interessante, ele promove perda de identidade, enfraquecimento do estilo de vida, perda de visão profética, letargia espiritual, aumento de apostasia, sobrecarga no trabalho pastoral e da liderança local, compromete a expansão geográfica da igreja, o crescimento qualitativo e quantitativo. Então vejam vocês que há muitas perdas quando não há um programa intencional para a igreja se desenvolver em estudos bíblicos permanentes. Ellen White escreveu ainda que muitas pessoas teriam vontade de trabalhar, né? Se fosse visitada, animada, desafiada, equipada, né? Ellen White diz que essas pessoas precisam ser instruídas. Quantas pessoas que já ministraram estudos bíblicos e pararam? Faça uma visita, lance um desafio para ela. Toda a igreja deve ser uma escola missionária para obreiros cristãos. Olha o que ela diz: os membros devem ser instruídos na arte de ministrar estudos bíblicos, dirigir classes bíblicas, escola sabatina, como auxiliar os doentes. Aí estão os diversos ministérios que nós podemos engajar a igreja.
Item de número 7 agora. Como mobilizar a igreja? Uma capacitação permanente. Isso é algo que cabe aos pastores e líderes locais. Os mais experientes capacitando os menos experientes. Os menos experientes entenderam que em algum dia eles receberam um estudo bíblico. Agora, alguém leu a Bíblia para eles. Agora eles precisam ler a Bíblia para si mesmo. E eles precisam ensinar a Bíblia também para alguém. Então, a capacitação nas diversas áreas, nos diversos ministérios da igreja, nos movimentos que a igreja estabeleceu, ela é extremamente importante e relevante. Christian Schwartz escreveu que 80% dos cristãos, eles não têm conhecimento das suas habilidades, dos seus dons espirituais. E quando se tem um ambiente de capacitação permanente, os membros começam a descobrir o propósito de Deus para a sua vida, por que ele recebeu esse dom, esse talento, essa habilidade, essa competência. Então, é extremamente importante a igreja que quer realmente mobilizar a massa da igreja, a maioria precisa ter uma classe de capacitação permanente dos dons. Número 8, nós precisamos inspirar e acompanhar os membros. Como que a gente faz a inspiração? As pessoas são inspiradas quando elas são reconhecidas, né? O salário de uma pessoa voluntária é o reconhecimento. Então, você precisa valorizar aquilo que ela faz. Se ela entregou um livro, fez um estudo bíblico, fez uma visita, né? Então, quando você passa testemunhos, reconhece, isso acaba inspirando as pessoas a querer fazer algo também que foi bonito, interessante, tocou o seu coração. Então, o reconhecimento é a principal ferramenta da inspiração. E para manter as pessoas motivadas, elas precisam de acompanhamento. Não basta lançar um projeto. Nós somos especialistas em lançar um desafio missionário e a gente acha que todo mundo já entendeu. O lançamento foi um sucesso. Tá? Lançar é fácil. O desafio é você fazer um acompanhamento permanente, constante, né? Motivando as pessoas. E aí você vai fazer encontros de socialização, você pode levar para um sítio, você pode criar muitas ferramentas agora para você manter essa equipe unida, integrada, inspirada, né? E lembre-se que nós não alcançamos aquilo que nós planejamos. Nós só vamos alcançar aquilo que nós acompanhamos. Então, dê uma atenção especial, porque nós não acompanhamos estruturas, nós acompanhamos pessoas, né? Fazemos gestão de pessoas. E as pessoas precisam ter o nosso carinho, a nossa palavra, a nossa oração, o nosso reconhecimento. E com isso, então, nós vamos ter estruturas vivas, não estruturas mortas. Número 9. Vai anotando aí, tá bom? Visitar e ensinar. É extremamente importante a sua equipe saber que você os ama, que você está com eles, que você passa na casa dele, faz uma oração, agradece, né? Visitar os interessados, visitar as pessoas da sua própria equipe, e dedicar tempo também ao ensino pessoal. Às vezes a gente faz uma classe de treinamento e a gente traz fulano, beltrano, passa uma aula, tudo isso é muito bom. Mas o treinamento pessoal, em que você senta com a pessoa, em que você preparou aquele folder, irmão, faz assim, pastor, não tinha entendido muito bem, agora ficou mais claro. Ensine. Você tem que ter os seus momentos gerais, mas como Jesus, você também precisa ter os seus momentos, o quê? Pessoal com a pessoa. Ficou claro, você entendeu, me dá um feedback. Tente verificar se realmente a pessoa entendeu aquilo que você falou. E aí você pode clarificar. Uma palavra sua pode fazer a diferença na administração de uma pessoa. Então, a visitação e o ensino pessoal aqui. Gente, alvos estabelecidos. Por que é importante saber onde queremos chegar? Então, veja só que interessante. Viver sem alvos é uma vida muito infeliz. Traz desânimo, ansiedade. E você está comunicando que você é uma pessoa descomprometida e indiferente. Todo líder gosta de alvos, gosta de metas. E quando você estabelece alvos e metas, você está comunicando que você é uma pessoa extremamente comprometida, envolvida, engajada. E isso aumenta a sua credibilidade perante o grupo que você está liderando. E quando nós temos esse hábito, né, de estabelecer uma meta, queremos levar 10 pessoas a Cristo, 15 pessoas a Cristo, queremos ter 30 estudos bíblicos, integrar a escola sabatina com pequenos grupos, você consegue despertar a massa de talento que está dormindo na igreja. E você vai observar que grandes coisas começam a acontecer. Muitas pessoas estão paradas por inatividade também, por parte dos líderes, que não estão criando estruturas, meios, mecanismos para engajar as pessoas. Chegue diante da sua igreja e diga, irmãos,
Eu preciso de 30 pessoas para realizar este movimento aqui. Eu preciso de 15 pessoas para fazer isso aqui. Torne claro as suas expectativas, aquilo que você quer. Não fique no geral. Chame as pessoas pelo nome. Eu preciso de você, eu preciso da sua família, eu preciso de 1 hora sua por semana. Aí você vai observar que as coisas começam a mudar. Número 11. Forneça ferramentas apropriadas. Se é estudo bíblico, busque o estudo bíblico, treine sobre o estudo bíblico. Se há um material de dons, escola sabatina, traga especialistas da área. Forneça o equipamento apropriado para que ele possa, então, exercer a missão. Número 12. Estabeleça múltiplas formas de alcançar a comunidade. Nós não cumprimos a missão de uma única maneira. Nós envolvemos a todos porque nós queremos alcançar diferentes tipos de pessoas. Então, diferentes metodologias. Temos o ensino, o estudo bíblico, mas ele pode acontecer de diferentes maneiras. E outras maneiras de atração também da igreja você pode criar. Então, não fique preso a uma única metodologia, porque você pode perder talentos, você pode perder dons. Então, crie inúmeros ministérios na igreja e todos focados, então, com o ensino da igreja. Número 13, programas de colheita. Gente, não adianta fazer um movimento na igreja grande de ensino, de mobilização, de socialização, de engajamento, de treinamento, de capacitação espiritual, se você não tem um foco, de repente, de fazer um grande movimento e daqui 4, 5 meses realizar na igreja uma linda festa agora de colheita, porque às vezes os irmãos ministram estudos bíblicos, mas não sabem como ajudar as pessoas a chegar à decisão. E quando vem um cantor de fora, um pregador, e a gente intensifica a visitação, isso aí vai criando uma motivação muito grande no coração dos membros. Essa colheita pode ser de 1 semana, pode ser de 2 semanas, pode ser de 3 semanas, isso vai depender da realidade da igreja, pode ser para uma igreja, pode ser para várias igrejas. Então, pense que quando você estabelece uma meta, uma delas é você trabalhar agora em um programa de colheita organizado, sistematizado agora, com um período prévio agora de uma grande mobilização em prol do ensino. Número 14, então, para a gente terminar, nós não queremos simplesmente mobilizar a igreja, os membros, para ganhar pessoas, né? Nós queremos batizar pessoas e continuar com o discipulado. Nesse último item, nós precisamos combinar, então, o evangelismo e o discipulado. O evangelismo, a gente alcança as pessoas, informa, transmite conhecimento, informação, mas agora é hora de receber as pessoas na igreja. Elas já estão no pequeno grupo, já têm amigos, já estão se socializando, já estão ambientadas, mas elas precisam agora atingir a maturidade, precisam crescer, e nós precisamos ter uma estrutura para assimilar os membros que foram batizados. Planejar um evangelismo e não planejar agora a assimilação dos novos membros é uma tragédia, porque nós, dentro de pouco tempo, vamos observar que o efeito desse tipo de evangelismo na cabeça dos membros é muito desmotivador. E eu quero deixar com você aqui um pensamento de Virgílio Geber. Olha o que ele escreveu: a grande comissão, ou seja, a mobilização da igreja, não termina quando a pessoa é alcançada com a proclamação, tampouco com as profissões públicas de fé no evangelho, nem o relacionar os conversos com a igreja por meio do batismo e do ensino. A meta, olha que interessante agora, hein? A meta da mobilização, a meta do engajamento é alcançada quando esses conversos escolhem agora, que foram batizados, ser cristãos responsáveis, produtivos, e que eles completem agora o ciclo e garantam o processo contínuo de evangelismo e crescimento. O objetivo no processo evangelístico da mobilização é fazer discípulos e congregações que sejam responsáveis e produtivas. Nós não fazemos evangelismos para gerar apostasias. Nós fazemos evangelismos para poder atrair as pessoas, apresentar o evangelho eterno para elas, recebê-las na igreja e agora ajudá-las no seu processo de crescimento, desenvolvimento, maturidade, formação das disciplinas espirituais para que elas possam crescer, se tornar crentes maduros. John Wesley escreveu o seguinte, que quando nós evangelizamos e nós não discipulamos as pessoas, ou seja, quando a gente cria movimentos para batizar e a gente não tem movimentos para cuidar das pessoas, depois do batismo, nós estamos gerando filhos para o matador. Pense nisso. Nós temos que
lembrar que tão importante quanto evangelizar é cuidar das pessoas depois do batismo. E eu quero, então, entrar na parte final com vocês, com o que escreveu Peter Wagner. Lamentavelmente, muitas pessoas alcançadas para Cristo são apenas informadas das verdades bíblicas, mas não são desenvolvidas em crentes maduros, não estão preparados para se reproduzir ou se multiplicar em outros. O chamado de Jesus vai além do batismo, além da evangelização. Cada crente deve se tornar um discipulador. E para isso a igreja precisa ter um ambiente, ter uma estrutura, ser uma comunidade de amor. As pessoas chegam na igreja com seus traumas, com suas lutas, suas limitações, suas dificuldades, seus problemas, e elas vêm apenas informadas, e agora são apenas seguidoras de Jesus ainda, né? Elas agora precisam desenvolver esse discipulado, esse amor a Deus, esse amor à igreja, esse amor às pessoas, e a igreja precisa ter um programa de formação e desenvolvimento dos novos membros. Desculpe que eu estou insistindo nesse ponto, mas ele é extremamente importante para que a igreja cresça com qualidade, sem perder o foco também na quantidade. E eu termino, então, deixando esse desafio com vocês aqui. Eu sei que nós temos muitos líderes que estão aqui nos assistindo, locais, pastores, e dizer qual é o legado que nós vamos deixar para as gerações futuras com relação ao ministério que nós exercemos, as mobilizações que fizemos, as pessoas que foram batizadas. O futuro da igreja de Deus depende, com certeza, da ação do Espírito Santo no meio do seu povo, mas depende também da maneira como nós evangelizamos. Não vamos separar evangelismo do discipulado. Aplique todos esses princípios de metodologia, mas lembre-se, o mais importante é nós cuidarmos das pessoas. Esse é o bem mais precioso que Deus confiou à sua igreja. Que Deus abençoe você aí na sua igreja, no seu trabalho, na sua mobilização, e que o engajamento que você fizer resulte em crescimento da sua igreja, na edificação do povo de Deus, e que vocês possam experimentar aí crescimento qualitativo, quantitativo, geográfico. E não esqueçam, a nossa missão é pregar as 3 mensagens angélicas. O evangelho eterno precisa ser pregado, mas nós não temos a eternidade para pregar, tá bom? Que Deus abençoe vocês, tenham todos um restante feliz de encontro, e vamos mobilizar a igreja, batizar e cuidar das pessoas.